sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de alguns hobbies para quem tá buscando sair um pouco das redes sociais, principalmente do Instagram. Porque lá tem aquilo da gente ficar vendo Reels e é muito fácil a gente perder uma hora lá dentro, a gente fica rolando, o algoritmo sabe o que a gente gosta, porque a gente vai curtindo, vai ficando mais tempo no vídeo. Então ele vai nos mostrando coisas que são do nosso interesse e isso faz com que a gente fique horas e horas rodando Reels ou vendo Stories, ou quem tem TikTok baixado, então eu acho que é pior ainda, né? Então esse tempo que tu passa lá dentro poderia ser mais bem utilizado, né? Não digo para questão de trabalho, mas para alguma coisa que alivie nossa mente e que nos deixe mais tranquilos, o que o Insta faz o contrário, né? Eles nos deixam muitas vezes mal e tem pessoas que passam muito tempo lá dentro e acabam se sentindo sufocadas, acabam criando mais ansiedade do que já tem, angústia e tal. Eu já tive algumas experiências ruins há algum tempo atrás e no momento não é uma coisa que me incomoda muito, mas eu percebo uma crescente de busca por hobbies, por coisas diferentes que sejam longe de telas, né? Que não seja, sei lá, sair do Instagram, mas assistir um filme ou assistir uma série, porque tu acaba ficando olhando pra tela o dia inteiro, né? E isso também faz mal pra gente. Então, esses hobbies são hobbies que eu já tive em algum momento da minha vida, que talvez eu não tenha no momento por questão de tempo, porque como eu trabalho de casa, muitas vezes eu tô mais trabalhando, né? Então, às vezes eu não consigo. Mas eu vou dar essas dicas pra vocês e também, por ter sido hobbies que eu já tive, eu vou dar dicas de materiais pra vocês começarem, né? Materiais mais em conta, porque geralmente quando a gente tá iniciando nesses hobbies, a gente não quer investir muito dinheiro e também eu acho que nem é bom, mesmo quem tem condições financeiras de fazer isso, porque acaba, tipo, talvez tu nem goste e aquilo vai ficar jogado, talvez. Então eu acho que hobbies são coisas que tu tem que ir testando pra ver o que tu vai gostar. É que nem exercício físico. Pode ser que tu comece dança e não goste, pode ser que tu comece corrida e não goste, mas aí tu gosta de, sei lá, pilates, digamos, sabe? Cada pessoa tem suas particularidades e cada pessoa gosta de coisas diferentes. Então eu acho legal tu começar com materiais mais básicos e por isso eu vou dar algumas dicas em cada hobby pra vocês. Eu não vou dar muitas indicações porque são todos hobbies que eu já fiz, que eu tenho propriedade pra dizer pra vocês. Eu poderia fazer tipo um vídeo 50 hobbies, mas são coisas que eu nunca apliquei, então seria um pouco superficial. Então eu prefiro dar dicas, poucas dicas, mas dicas que eu já apliquei, coisas que eu já fiz e gostei, porque eu acho que fica mais pessoal e mais verdadeiro aqui com vocês. A primeira dica que eu dou pra vocês de hobby é bordado. Eu fiz por uns 2, 3 anos bordado livre. Eu comecei do nada, me deu vontade porque eu rolava o Pinterest e via uns bordados coisa mais linda, assim, de cogumelos, de raposa, lindos demais, e eu tinha muita vontade de fazer aquilo, mas me parecia muito, muito difícil de fazer. O legal do bordado, só que não é. O legal do bordado é que além de desenhar, tu ainda borda e tu cria uma coisa nova. Quando eu era bem pequenininha, a minha avó, por parte de pai, me ensinou a fazer tricô. E eu fazia mantinhas, tipo, aquela cachecalzinha, assim, pra enrolar no pescoço dos meus gatos. Eles amavam no inverno. E eu fazia, só que eu era muito ansiosa pra terminar logo, porque eu queria fazer uma produção em massa. Então, ficava com vários buracos e também era sempre a mesma cor. Então, tu começava ali com a linha vermelha, por exemplo, e a não ser que tu trocasse e era complicadinho de trocar, tu iria até o final com aquela cor, ainda mais que eu era criança, né? Então eu não tinha muitas habilidades. E aí eu não conseguia colocar muita criatividade naquela atividade. E com bordado é diferente. Primeiro tu faz o desenho no algodão cru, que é um dos materiais que eu vou indicar depois pra vocês, e depois tu vai fazendo os bordados. E o bordado livre, né, diferente do ponto cruz, por exemplo, ele é livre, tu pode ir fazendo como tu quiser, tu pode começar por onde tu quiser, tu pode começar por cima, ou por baixo, ou pelo meio, e tu vai trocando de cores e tu vai finalizando ali só com um nozinho, então é bem simples. E os pontos variam. Eu não fazia com pontos muito diferentes, eu logo tive muita facilidade de fazer esse bordado, então ele não era estressante pra mim, esse é um ponto positivo, diferente do tricô, por exemplo, que eu achava estressante. E também eu podia colocar muita criatividade, porque além dos desenhos que eu podia escolher qual eu queria, eu também podia brincar com as cores, então eu não precisava manter sempre uma cor. Se no desenho do molde estava verde, eu podia muito bem botar branco, botar qualquer cor que eu quisesse.
Então eu gostava muito de bordado livre. E também o ponto, tu pode fazer um ponto inteiro com aquele que tu faz costura, por exemplo. Tu vai remendar uma roupa, daí tu passa uma linha assim, só assim, é muito simples. E na internet tem vários vídeos também ensinando. Claro que pra cada pessoa, pra ti que vai começar a fazer, tu pode achar mais difícil e tal, e não goste, por isso que é muito individual, né? Mas foi uma atividade que eu gostei bastante de fazer. E os materiais que eu indico são algodão cru, né? Que daí tu faz os desenhos, tu borda sempre ali nele, então tu pode comprar de várias cores, mas tem o básico, né? Que é tipo um tom de bege, assim. Outra coisa que é legal ter é o bastidor que segura aquele tecido, então ele estica o tecido e mantém ele ali dentro para tu conseguir bordar sem preocupação, e ele tem um pininho em cima que ajusta, então ele mantém o tecido esticado e daí tu pode bordar. Também uma agulha, eu sempre tinha uma agulha só, tipo, se eu perdi eventualmente ou estragava, sei lá, acho que eu perdi uma vez, eu comprei uma nova no armarinho da minha cidade, então é bem de boa. E o que tu acaba gastando mais, que é um pouquinho mais caro, são as meadas, né, que são as linhas. Cada meada é de uma cor, então tu tem que comprar, elas são tipo 13 e pouco, dá pra comprar nesse valor, só que em maior quantidade, pra ter várias cores, acaba ficando mais carinho, mas dá pra comprar de boa. Não é um hobby caro, sabe? Então, tu consegue fazer, diferente de aquarela, por exemplo, que eu acredito que a aquarela seja mais caro de comprar as tintas e tal. O bordado é mais de boa, pra quem tá iniciando, assim. E o legal também é que, por exemplo, se tu escolher fazer plantas, tu pode ter alguns tons de verde, branco e preto, sempre ter, né? Um tomzinho de amarelo pra fazer o meinho das flores, por exemplo, e alguns sonzinhos de colorido. E o legal também é que em todo bordado vai sobrar linha, então tu vai poder ir acumulando e com o tempo tu vai ter mais variedade. E o único ponto negativo pra mim que teve os bordados é que em uma fase da minha vida eu vendia eles no brechó e vendia super bem. Só que hoje em dia não é mais viável pra mim, até porque trabalhos manuais pra vender eles não são tão valorizados quanto o tempo que tu leva fazendo e quanto a criatividade que tu tem ali. É tipo uma obra de arte que tu faz mesmo, fica lindo. Eu achava os bordados que eu fazia muito lindos, modéstia à parte. E tu nunca vai conseguir tirar o que ele vale, então eu parei de fazer pra venda. E também a partir do momento que eu monetizei esse trabalho, que eu tenho esse problema, passa a não ser mais um hobby, né? Então, eu acabei monetizando porque eu precisava, né? Eu não podia me dar ao luxo de ter um hobby naquele momento, que não me desse retorno financeiro, porque eu precisava pagar minhas contas. E eu arrumei nele uma forma também de ganhar dinheiro, acho que eu nunca tinha comentado aqui, mas quem me segue no brechó já sabia que eu já vendia lá. E acabou sendo uma coisa monetizada e perdeu o sentido do hobby. Então, esse foi um dos motivos de eu ter parado e outro que eu não tenho mais tempo hoje em dia. O segundo hobby que eu tive por bastante tempo é a escultura. Eu não tô falando de grandes esculturas, tipo escultura mesmo, nem de xícaras, nada. Mas tipo, acho que eu não vou ter nenhum aqui. Mas eu fazia incensários com porcelana fria biscuit. Mas dá pra fazer com argila, com outros materiais. E o legal desse hobby é que além de tu esculpir, né, tu mexer com as mãos ali pra formar um objeto novo, tu ainda consegue pintar ele. Então tu consegue trabalhar bastante tua criatividade nesse hobby, eu gostava bastante. E também não é um hobby caro. Pra quem vai fazer de biscuit, né, eu achava estranho porque antigamente as crianças faziam biscuit só tipo imã de geladeira, pequenininho. Eu achava que não dava pra fazer coisas maiores com biscuit. Mas dá bem de boa e é bem barato. Tipo, 1 quilo de biscuit eu acho que era R$ 20. Então pra começar também é mais tranquilo. E eu usava qualquer tinta, tipo, eu usava tinta pra tecido, que nem é específica pra isso, mas é mais indicado tinta de artesanato mesmo. Então, se tu quiser investir nisso, ou se tu já tiver em casa outras tintas, vão funcionar. Também vai precisar de pincel, daí da porcelana ou do material que tu for usar pra esculpir. E uma das coisas que é mais importante é ter o verniz também, que ele dá acabamento e deixa com uma textura bem legal no final. Tive que mudar de câmera, então talvez mude um pouco a qualidade, fica um pouco melhor, na verdade. E a terceira dica de hobby que eu dou pra vocês é desenho. Eu tive esse hobby por muito tempo na minha vida, eu acho que desde o ensino fundamental até o ensino médio. E depois eu usei ele pra bordado, pra algumas coisas que eu fui precisando, então ele me serviu de várias coisas.
Mas no ensino médio eu usei bastante no meu técnico em design de móveis, então eu desenhava vários móveis. E era uma coisa que fazia parte da minha rotina e foi uma coisa que nunca foi monetizável, então foi um dos hobbies mais de boas que eu tive, assim, porque eu fazia porque eu tinha tempo livre, né? Uma coisa que eu não tenho mais hoje em dia. E outro hobby também que eu tive por bastante tempo é a leitura. Eu tenho vários livros aqui em casa que eu já li, mas hoje em dia é uma coisa que eu não faço mais, infelizmente. Eu gostava de ler, mas eu me lembro que dependendo das histórias me desestabilizava emocionalmente um pouco. E é uma coisa que eu não posso no momento nem me dar ao luxo por questão de tempo e nem por questões psicológicas em alguns sentidos mais pessoais. Então, é uma coisa que não faz mais parte da minha rotina, esses dois hobbies, né, leitura e desenho, mas que fizeram por muito tempo. E a coisa mais legal que eu acho do desenho é principalmente desenhar pessoas, eu gostava bastante. Tu meio que cria uma pessoa nova, né, que não existe, e tu consegue desenhar traços diferentes, que lembram uma pessoa, mas que aquela pessoa não existe, tu não tá imitando ninguém. Isso era a coisa que eu mais gostava de fazer, e eu desenhava também capas de álbuns que eu gostava. Infelizmente eu não tenho mais, mas eu desenhei uma vez um do Foster the People, a capa de um álbum deles. Eram esses os hobbies, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum hobby aqui embaixo para indicar. No momento eu não tenho muito tempo para hobbies, eu preciso trabalhar na maior parte do tempo, mas o YouTube aqui pra mim é um hobby, então eu posso considerar ele como uma forma de me desligar um pouco do trabalho e de me divertir um pouco também, porque eu gosto de editar, eu gosto de gravar. Então, eu acho que cada fase da vida a gente vai tendo hobbies diferentes e coisas que a gente faz pra relaxar. Mas é importante ter alguma coisa além do uso do celular pra relaxar, não tipo ficar sem fazer nada e pegar o celular direto, porque é uma coisa que a gente acaba fazendo, né? Ficar na nossa mão é muito prática, é quase uma extensão do nosso corpo. Pra onde a gente vai, a gente leva. E isso acaba sendo um pouco doentio, então eu tento evitar isso ao máximo. Mas era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque me ajuda bastante. Um beijo, tchau!